Existe uma regra silenciosa no Brasil que nunca falha. Quando o Estado descobre que você encontrou uma forma de proteger seu dinheiro, ele dá um jeito de colocar a mão nele. E agora, depois de anos fingindo indiferença, o governo finalmente revelou suas cartas. As criptomoedas vão ser taxadas. Não é teoria, não é paranoia, não é previsão, é a realidade se impondo como um cerco que se fecha aos poucos enquanto a população tenta fingir que não percebe. E o mais inquietante é que nada disso nasceu da noite para o dia. Tudo foi cuidadosamente preparado, passo a passo, como quem ajeita as peças de um tabuleiro antes do checkmate. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael. E aqui nós vamos dissecar com clareza e coragem intelectual o plano do governo para tributar criptomoedas e o que isso significa para a liberdade financeira do brasileiro. Bom, tudo começou quando o Banco Central decidiu, de forma quase silenciosa, reformular a forma como o Brasil enxerga as criptos nas contas externas. Não foi por acaso. Não foi tecnicidade, foi estratégia. Quando o governo muda a classificação de um ativo, ele não está apenas organizando estatísticas, ele está definindo como poderá controlar, fiscalizar e tributar esse ativo no futuro. Ao enquadrar diferentes categorias de criptos em estruturas semelhantes ao câmbio tradicional, o Banco Central estava pavimentando a estrada que a Fazenda agora começa a percorrer, a estrada da taxação. E o mais curioso é que o governo não está preocupado com Bitcoin, Ethereum ou Solana. O foco real, como mostram os dados, são as stablecoins, especialmente as dolarizadas. E por quê? Porque elas se tornaram uma rota de fuga, uma porta lateral para o brasileiro escapar da desvalorização do real, da burocracia bancária, das taxas abusivas e da insegurança econômica constante. Segundo as estatísticas divulgadas, só nos últimos anos foram movimentados bilhões em stablecoins. Um volume equivalente a mais de 100 bilhões de reais em algumas janelas de tempo. Ou seja, o governo finalmente percebeu que o povo encontrou forma de acessar o dólar sem pedir permissão. E isso, para Brasília, é inaceitável. Por isso a ofensiva começou. Ao equiparar stablecoins a operações financeiras, o governo abriu a brecha jurídica para o próximo passo, cobrar IOF. O imposto usado quando o Estado quer arrecadar rápido, sem precisar discutir com o Congresso. A beleza perversa do IOF é que ele é flexível, ajustável e imediato. Perfeito para um governo que precisa arrecadar desesperadamente e não quer enfrentar desgaste político. Mas o problema não é só o imposto, o problema é o precedente. Quando o governo passa a exigir registros detalhados, supervisão, rastreamento e comunicação compulsória de dados sensíveis, como já fazem Banco Central e Receita, ele está transformando o ecossistema cripto numa espécie de pseudo-banco tradicional, só que com ainda menos liberdade. E quando um setor é monitorado como o câmbio, ele pode ser taxado como o câmbio. Quando é tratado como operação financeira, pode ser tributado como operação financeira. Quando é registrado como ativo ou como passivo, o Estado decide qual porta abrir para entrar no seu bolso. O pior é que nada disso acontece porque o governo tem um projeto de modernização. Não, a motivação é muito mais primária, a arrecadação. O governo precisa de dinheiro e ele vai buscar onde for mais fácil, onde houver volume, onde houver movimento, onde houver vulnerabilidade. Stablecoins se tornaram a presa perfeita. Grandes volumes, uso crescente, acesso popular e pouca defesa institucional. E a pergunta que fica é: o que eles vão taxar exatamente? O simples ato de comprar? De enviar? De converter? De movimentar? Cada uma dessas respostas abre portas perigosas. Se um simples envio para uma carteira privada for considerado evento tributável, o governo terá avançado sobre a última fronteira da liberdade financeira individual. Se a compra for taxada, o acesso ao dólar digital ficará restrito. Se a transferência for taxada, a autossoberania, essência do universo cripto, estará morta. Mas é importante entender. Esse movimento não surge do nada, ele surge num país que não consegue controlar seu próprio gasto público, que aumenta impostos recorrentes, que vê déficits crescerem e que enxerga nas criptos não inovação, mas ameaça.
O Estado brasileiro sempre teve dificuldade em aceitar que o cidadão possa guardar valor fora do seu alcance. E agora, ao criar esse arcabouço regulatório e tributário, o governo está dizendo claramente: não queremos que você tenha liberdade financeira, queremos que você tenha rastreabilidade financeira. Esse é o ponto mais perigoso, porque uma tributação mal desenhada não destrói apenas o mercado cripto, ela destrói a relação entre o brasileiro e a própria ideia de autonomia econômica. Ela força as pessoas a dependerem de um Estado que já demonstrou inúmeras vezes que não sabe administrar o dinheiro que toma da população. E pior, ela sinaliza que o governo não está disposto a perder nenhum centímetro de controle. O que vem a seguir? Talvez um IOF fixo, talvez um IOF variável, talvez novas obrigações acessórias, talvez o fim da isenção de vendas menores. O que sabemos com certeza é que o governo identificou o setor como fonte de arrecadação fácil. E quando o Estado decide que um setor é presa fácil, ele não recua, ele avança, ele aperta, ele espreme. O Brasil está entrando numa nova fase, a fase em que o Estado tenta cercar as criptos como cercou tudo que ameaça seu poder. E entender isso não é pessimismo, é lucidez. Se inscreva no Instituto Zarael.